Ó Deus, nós nesta hora clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. E já, Senhor, já suplicamos perdão pelos nossos pecados. Sim, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo renovo. Amém. Das nossas vidas, do Reinaldo, Deus, nesse momento especial, Amém, Senhor. onde, ó Deus, esse momento aqui de decisão, Amém. de escolha, Jesus, ó Deus. nós te agradecemos por essa Vamos. grande Sim, oportunidade, Pai ó querido. Deus, Amém. da vida do Reinaldo, da Deus, nossa vida aqui, aleluia. ó Deus, da igreja aqui representada, Sim, Pai, e sim. nós exaltamos o teu nome, Sim, Pai. em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui, Reinaldo. Irmã Alessandra. Ana Alessandra, pastor Eliezer, vou ler aqui um texto que está em Atos, capítulo 8, a partir do verso 34. O eunuco, Filipe encontrou com o eunuco, ele era etíope, estava voltando de uma festa em Jerusalém, estava muito alegre, porque ele ouviu falar de Jesus, e ele voltou lendo a palavra na carruagem. Respondendo Filipe, disse, respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te que de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro, desceram ambos a água, e tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e jubiloso continuou o seu caminho. Então o eunuco estava feliz, voltando à festa. Filipe estava em Samaria evangelizando, estava lá evangelizando. A população lá tinha bastante gente, havia grandes sinais, grandes maravilhas. Mas o Senhor mandou Filipe sair de Samaria, do meio lá do povo, para ir até o deserto. No deserto só tem escorpião, cobra, não tem nada. Mas o Senhor mandou porque ele tinha um propósito. E Filipe chegou lá, viu o eunuco na carroça, na carruagem dele, voltando de Jerusalém, lendo a Escritura. E o Senhor falou, vai, corre até ele lá. E ele correu até ele, e Filipe falou, o que você está lendo aí? Ele estava lendo Isaías. Ele estava lendo aquela parte. E foi ao matadouro como uma ovelha muda. O Senhor Jesus, ele foi morto na cruz e não falou nada. E ele perguntou assim para o eunuco, de quem que o profeta? Ninguém está me explicando, eu não sei do que ele está falando aqui. Ninguém me explica. E ele começou a explicar, falando que a ovelha muda, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós merecemos morrer, mas ele morreu no nosso lugar. Derramou o sangue dele puro ali na cruz, sofreu por amor às nossas vidas. E hoje nós estamos aqui. E então ele explicou, e logo que ele explicou na carruagem, eles viram uma água. Como que o Senhor faz as coisas, né? Aquela história que eu estava conversando aqui com a irmã. O Senhor preparou todas as coisas profeticamente para esse momento aqui na sua vida. Aleluia, Jesus, glória a O Senhor Deus. destacou uma igreja de longe, saiu lá no meio lá da Recanto das Emas, lá do Sobradinho, onde é que você fica? Sobradinhos, destacou lá porque o Senhor tinha um projeto, tem um projeto para a sua vida. Glória a Deus Deus. tinha um projeto para o eunuco. O eunuco estava feliz, mas faltava uma coisa ainda, faltava ele entender o projeto de Deus. Jesus é o projeto da salvação. Não há outro projeto, não há outro Salvador, não há outra vida plena, só em Jesus. O pastor Eliezer colocou muito bem aqui. E ali então, eles desceram as águas ali. Você
e ele perguntou: o que impede eu ser batizado? Eu nunca mesmo, quando olhou a água, está aí a água, está aí. O que impede eu ser batizado? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles desceram, ele foi batizado nas águas e ali houve grande alegria. Imediatamente o Filipe, o apóstolo lá, o evangelista, ele saiu, o Espírito Santo levou ele para outro lugar e o eunuco continuou o caminho dele jubiloso, alegre, porque agora ele tinha uma vida nova. Ele foi batizado, ele morreu para o mundo e quando ele emergiu, ele renasceu para o Senhor Jesus, para viver para Jesus. E eu quero só contar mais um detalhe aqui, pastor Eliezer, que o batismo, na Igreja Cristã Maranata, nós não batizamos crianças, só batizamos aquele que confessa Jesus, aquele que é adulto, que já pode a partir dos 15 anos. E é o mandado do Senhor Jesus, conforme ali Mateus capítulo 28. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ele falando para os apóstolos, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus mesmo ele foi batizado nas águas, mesmo sendo Filho de Deus, ele também foi batizado nas águas por João ali no Rio Jordão. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para batizar. Mas Senhor, eu não sou digno nem de desatar as amarras das suas sandálias. Eu não sou digno, não. Tem que se cumprir. É preciso que eu seja batizado por ti. Então, a necessidade, sabia? Que você está fazendo aqui é um passo mais para esse caminho da salvação. Amém? Amém. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está mais um louvor? Sim. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a ti. Aleluia, Jesus. Glória Para a Deus. clamar pelo teu sangue e sentir aleluia, perto Jesus. de mim. Glória a Deus. Ó, dai-me libertação Senhor, e entre com a tua cura, com a tua muita libertação em nossas vidas, Senhor. comunhão. Em nome Me de Jesus. permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Ó, dai-me libertação Tua libertação e para fora, Senhor. Teu muita trabalho lindo sobre mim. comunhão. Em nome de Me Jesus. permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Glória Me a Deus. permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja Glória a o teu Deus. nome. Aleluia, Jesus. Bendito é o nosso Deus. Nós te Glória a louvamos, Pai, Deus. Louvamos, Senhor. pela tua graça, Amém. pelo teu grande amor, Glória a Jesus. pela misericórdia do Amém. Senhor sobre a vida do Oh, Reinaldo, Deus, por aleluia. essa oportunidade. Bendito é o teu Sim, nome. Te louvamos, Paizinho. Senhor, Te adoramos. pela tua Aleluia, graça. Jesus. Santo, Está sobre o santo. teu filho. Te exaltamos. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos já nos preparar para o ato, né? Eu pedi a nossa amiguinha, pode mexer nesse. Um pouco o fio, fiquei mandando hospedar.